Boa noite, boa noite. Eu convidei aí para entrar na sala aí com a gente. Ei, como é que vai? Boa Nossa amiga noite. aí, Belisa Sossai. Seja muito bem-vinda, Belisa. Obrigada, gente. No Boa noite para seu, no todos. seu, no seu nome de Instagram, deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, tá escrito Bel. Aí a Isso. gente vai te chamar de Belisa ou de Bel? Ah, pode chamar de Belisa mesmo? Pode Belisa, chamar de né? Belisa. Que fica mais. Isso. Eu chamei a Lourdes, né? Mas a Lourdes não entrou. Mas para a gente dar um apoio, porque a preocupação nossa é a internet cair, né? Uhum. Mas se cair, a gente vai se virando aí, né? Isso, a gente vai chamando Eu uma quero outra e dá apresentar. tudo certo. Isso. Bom, nós fizemos o convite, né? A doutora Belissa Sossai, ela que é médica e coordenadora do ciclo de doação do EMOIS. É isso, Belissa? Isso mesmo. Lá no Emóis a gente tem o ciclo do doador, que é o setor de doações de sangue, né? E lá eu faço essa parte de Sim, coordenação médica do setor. isso. Nós temos um setor que é a doutora Marcela Gonçalves Murad, não é isso? Que é a diretora do EMOIS, é uma Isso, a Marcela central. ela é diretora geral de toda a estrutura do Emóis, que inclui tanto a parte de doação de sangue quanto o setor de ambulatórios. Entendi. Então, vão dar as boas-vindas, né, à população, aqui as pessoas que vão nos assistir. Essa live depois vai ficar gravada no YouTube do Mulheres no Poder, né, do Instituto Mulheres no Poder, e as pessoas vão ter oportunidade de estar assistindo, né, conforme eu falei para a doutora Belissa, que nós vamos trabalhar capacitações das nossas lideranças para que elas tenham conhecimento, contato, né? Porque hoje a gente vai conversar, fazer esse bate-papo agradável, para a gente saber um pouco mais como que funciona essa rede. Nós estamos fazendo essa live em comemoração ao dia 14 de junho, que é o Dia Internacional do Doador de Sangue. Então, devido à relevância desse tema, o Instituto ele definiu como uma data prioritária que a gente não deveria passar em branco. São muitas datas, né? A gente sabe que cada dia tem uma comemoração diferente, mas para que a gente traga, né, conhecimento às nossas lideranças, às mulheres que participam das coordenações municipais, nós escolhemos alguns temas e esse foi um deles, né? Então a gente vai conversar um bate-papo aí com a doutora Belissa, vai falar algumas coisas, perguntar algumas dúvidas que a gente tem para que ela nos esclareça, né? E você está convidado a participar, se você tiver aí alguma dúvida, né? No decorrer da nossa live, você fica à vontade para estar questionando também. Agradecendo aí a todos que estão participando, né? Só falando um pouquinho, para quem não conhece, o Instituto Mulheres no Poder um instituto, né? A gente está se registrando agora, nós fomos movimento, já estamos há 2 anos, né, existindo há 2 anos, há um ano nessa conformação, onde nós trabalhamos a nível municipal as políticas públicas para mulheres, formas onde as mulheres possam receber conhecimento de como elas têm que agir, como que elas precisam agir para estimular as mulheres a estarem nos espaços de poder. Certo? Então, nós começamos esse movimento mais firme há um ano atrás, tivemos uma grande relação aí, né, com as mulheres que foram candidatas a vereadoras, a prefeitas, né, e agora a gente passou para um novo ciclo, que é organizar o Instituto para que ele preste serviços, hoje mais especificamente dentro da ODS 3, né, de saúde e bem-estar. Mas a gente vai atuar em 4 ODSs, provavelmente, né, a gente está acabando de definir, que é a 5, que é a igualdade. Vamos trabalhar também a questão do emprego, né, do empreendedorismo. Vamos trabalhar a questão também do envolvimento com a sociedade, da melhoria das instituições, né, das autarquias, das instituições públicas. Então, quer dizer, nós temos um leque para trabalhar. É muito trabalho, viu? E a gente conta aí com esses parceiros, como a doutora Belissa, como a doutora é, a Marcela, né, que estão contribuindo conosco. Agradecer a nossa equipe de apoio, depois a gente faz o agradecimento nominal. Vamos lá, doutora Belissa. Vamos começar. Queremos que a senhora fale um pouquinho para a gente sobre a importância da doação de sangue. Explica para a gente por que é tão importante, né? Muitas vezes aquele cidadão comum que está lá em casa, ele não sabe, né, o porquê.
Explica para a gente um pouquinho como é que funciona. Esse trabalho de falar para a população sobre a importância da doação, eu acredito que a gente tem que começar com a palavra conscientização, né? Que a gente tem que conscientizar a população da importância desse ato, porque uma coisa que a gente fala muito é que o sangue ele não tem outra fonte, não tem como produzir o sangue de outra forma. A única forma que a gente tem de conseguir o sangue é através das doações dos doadores voluntários. Não tem outro caminho para a gente seguir. Todos os bancos de sangue, né? Enfim, falando de uma forma geral, são serviços essenciais para a população. E os pacientes que precisam de transfusões, seja por qualquer motivo que for, eles sempre vão estar aí, eles nunca vão desaparecer. Então, a doação de sangue é a única forma que a gente tem, muitas vezes, para aplicar um tratamento adequado, para salvar a vida de uma pessoa. Às vezes, essa fala de salvar a vida parece uma coisa um pouco é emocionada demais, mas não é. É a verdade. Não tem outra forma de falar. Doação de sangue salva vidas, isso é um fato. Então, assim, a gente tem muita preocupação de conscientizar a população da necessidade das doações e principalmente das doações regulares de sangue. A gente tem um cenário bem desafiador hoje em dia, que é a fidelização do doador, né? A gente quer que o doador não vá uma vez na vida e daqui a 3 anos volte. A gente quer que ele se torne um doador de sangue regular. Hoje a gente tem um perfil de doador que é assim, quando o familiar precisa, vai. Quando vê alguém pedindo na internet, vai. Mas essa não pode ser a ideia. A ideia tem que ser o quê? Eu vou de 3 em 3 meses, eu vou de 4 em 4 meses, para sempre estar fazendo essa doação, para a gente sempre ter o banco de sangue em níveis adequados. O nosso estoque hoje é uma guerra, né? A gente está em eterna luta com os estoques, porque acontece alguma coisa, tem alguma comoção social, a gente tem um número elevadíssimo de doações, os estoques vão lá em cima, e depois parece que todo mundo esquece. Parece que ninguém mais lembra que precisa, mas continua precisando. Não foi por causa daquele acidente ou por causa daquela pessoa. Pacientes precisam o tempo todo. Então, a gente tem que conscientizar que é necessário, não tem outra forma de conseguir. É um tratamento, às vezes, o único tratamento disponível e eficaz para um paciente que está internado, que está com uma doença crônica ou que sofreu um acidente e precisa sempre. É uma coisa que precisa todos os dias do ano. A gente faz o Junho Vermelho, insiste nessa campanha do dia 14 de junho, que é o Dia Mundial do Doador, mas os outros meses precisa também. Legal, é bom a gente saber disso, né? Agora, no período da pandemia, como que foi o resultado de vocês? Assim, diminuiu? Teve algum problema que superou as expectativas, menor do que vocês esperavam? Como é que foi? Então, esse cenário da pandemia foi algo realmente novo para todo mundo, né? Eu acho que todo mundo teve que se adaptar e enfrentar uma coisa totalmente desconhecida. No início do ano passado, março do ano passado, que foi quando realmente, né, o coronavírus chegou aqui no Brasil e fechou tudo, e foi aquela sensação de não saber o que estava acontecendo, de medo, de o que vai acontecer, quanto tempo a gente vai ficar envolvido nisso, ninguém sabia de nada. Então, começou aquela história de não saiam de casa. E ninguém saiu de casa mesmo, inclusive para doação de sangue. Então, nesse início de pandemia, a gente teve uma queda significativa nos estoques. A gente se viu assim, sem saber o que fazer, porque o número caiu drasticamente, foi uma queda muito brusca de doações e os estoques continuaram saindo na mesma proporção. Não foi porque parou de entrar que parou de sair, a saída continuou e os estoques começaram assim a acabar. Então, nesse início, a gente ficou... O que a gente faz? Então, foi todo um trabalho em equipe interno para se adaptar, se reinventar, criar estratégias diferentes de como a gente vai fazer para manter o estoque. E uma das principais coisas que a gente fez, que surtiu bastante efeito, foi: se o doador não vem até nós, a gente vai até o doador. Então, o trabalho que já existia dentro do Hemóis de coletas externas foi assim, intensificado num grau altíssimo. A gente reestruturou todo o setor de captação e coleta externa, que hoje é como se fosse um setor só, que controla essas duas ações, né? A gente reestruturou todo o setor de coleta externa, ampliou esse setor, não só para a gente intensificar as captações dos doadores para o Hemocentro, como para a gente formar equipes que vão até os doadores. E como que isso é feito? Campanha em escola, em igreja, em comunidade, em empresa,
em condomínios. No início da pandemia, a gente teve um apoio muito grande desses condomínios fechados, grandes. O pessoal estava todo mundo em casa. A gente levava o ônibus, a gente levava a equipe e fazia uma campanha com bastante gente. A gente teve que reduzir um pouquinho o número, às vezes, de pessoas interessadas, porque não podia causar uma aglomeração. Então, assim, antigamente, quando a gente fazia campanhas de coletas externas muito grandes, com 100, 120 pessoas, nesse novo cenário não era uma coisa tão viável mais. Porque é muita gente junta para atender esse número de pessoas. Então, a gente começou aí com, vamos atender 50. Funcionou? Viu que ficou tranquilo? Tentamos um pouquinho mais. Hoje a gente já tem uma estrutura para atender 80 pessoas com agendamento, sem nenhum tipo de aglomeração. A gente vai aprendendo também com o tempo, né? No início a gente cometeu alguns errinhos, nem todas as campanhas foram 100%. E aí, a partir daí, a gente foi se aperfeiçoando cada vez mais. Nas campanhas externas, que hoje a gente tem o objetivo de 8 coletas externas no mínimo por mês, a gente tenta fazer 2 por semana. Às vezes consegue um pouco menos, às vezes consegue um pouco mais, a gente vai equilibrando aí ao longo do tempo. E o setor que eu falei, né, o setor de captação e coleta externa, ele também foi ampliado em questão de funcionários. Né? Foram contratadas novas pessoas exatamente para o Hemocentro ficar com um número de funcionários confortável para poder receber os doadores e ter uma equipe que vai sair para atender também essa demanda de uma forma adequada. Porque não adianta também a gente querer fazer muita coisa e não ter condição. Então, assim, foi uma reestruturação muito grande e uma adaptação da gestão dos funcionários e um novo ponto de vista da sociedade. Porque agora o coleta externa faz parte da nossa rotina, né? Sim. E outra coisa interessante também de falar é que os doadores estavam com medo de sair de casa, inclusive para doar sangue. Sim, estavam. O que a gente fez? A gente tentou, de todas as formas possíveis, divulgar para a população que a gente também se preparou para receber. Né? O Hemocentro, dentro dali em Maruípe, que é o nosso maior polo de coleta hoje, né? Que é o Hemocentro Coordenador, a gente se adaptou para receber os doadores. Então, assim, começamos a trabalhar com agendamento, né? Temos uma agenda para conseguir não concentrar muita gente no mesmo horário, espalhar esses doadores ao longo do dia. Tem distanciamento social, tem álcool em gel espalhado por toda a instituição. Os funcionários que já tinham todas essas noções de cuidados por serem profissionais da saúde foram treinados novamente. Sempre estamos fazendo orientações para os funcionários estarem protegidos para proteger o doador, que é o nosso maior bem. Sem o doador a gente não faz nada, literalmente nada. Exato. Doutora Belisa, fala pra gente um pouco dos mitos, né? A gente sabe que isso é uma coisa que atrapalha e muito a questão da doação. Teve agora do período da Covid, mas eu sei que constantemente vocês sofrem aí com a falta de entendimento. Por isso a necessidade não só dessa live, né, mas de outras ações para que as pessoas compreendam, né? Que tem muitas inverdades que são passadas, muitas crenças, né, que não são verdadeiras. Esclarece para a gente um pouquinho sobre isso. Isso, com certeza, isso acontece demais. Existem mitos que foram criados e enraizados na sociedade e até hoje a gente tenta entender como que eles chegaram até aí e como que eles se tornaram verdades, né, no meio da população. Então, assim, tem muita gente que fala, eu tenho diabetes, eu não posso doar. Calma aí, da onde surgiu isso? Não é bem assim. Depende, qual tipo de diabetes, qual remédio que toma. Tem gente que fala assim, eu tomo remédio de pressão, eu não posso doar. Mas qual remédio de pressão que é? Por isso que a triagem clínica que é feita lá no Hemocentro é tão importante. Porque é nessa hora que o doador responde o questionário e a gente avalia item por item daquela pessoa, quais doenças que ela tem, quais tratamentos que ela faz. Qual o histórico de saúde dessa pessoa? Tem muita gente que acha que tem que doar em jejum. Doar em jejum é o maior mito de todos. A pessoa vai no laboratório fazer exame que está em jejum e acha que para doar sangue é a mesma coisa, mas não é. Tanto é que o Hemocentro funciona de 7 da manhã às 19 horas. Então, aquela pessoa que vai doar às 5h30 da tarde, ela não tem como estar em jejum. Então, pelo contrário, a pessoa tem que estar bem alimentada.
para poder fazer a doação. A gente pede que não vá em jejum, que tome um café da manhã reforçado, ou que faça, ou que almoce, né? E vá depois. A única orientação não é uma restrição, é uma orientação. É não fazer alimentação muito rica em gordura, não fazer uma alimentação gordurosa. Você come uma comida mais leve, mas pode ir normalmente. Nossa, mito agora a gente pode ficar falando aqui, eu acho que até amanhã. Tem muita coisa assim que o pessoal pensa que não tem nada a ver, mas o contrário também é verdade. A gente tem que falar também daquelas pessoas que falam assim, mas eu tenho essa doença, mas não tem nada a ver. Então, assim, gente, temos uma equipe de profissionais de triagistas treinados. E a gente tem um protocolo interno, todos os nossos protocolos são baseados na portaria do Ministério da Saúde, que é o documento que rege toda essa questão de doação de sangue em território nacional. Então, é uma coisa bem uniforme. Tem dúvida? Vai lá, pergunta, tira dúvida. Porque se você não puder doar, é uma pena, mas você pode transmitir essa informação. Né? E a conscientização, ela vem até daí. Do doador que foi lá, pescou uma informação, ficou sabendo de alguma coisa que para ele não era conhecido ou era o contrário, e ele pode propagar essa informação ajudando a gente de várias formas. Então, você vê que no marketing, né, a gente fala que uma informação positiva, ela multiplica 4 vezes, a negativa 16, né? Então, a gente tem que fazer a informação da doação, ela ser igual à informação negativa aí, mas no bom sentido, né? Bom sentido. A gente tem que fazer a multiplicação, né, por 16, não só 4 vezes, né? Então, vamos escutar e passar para frente, né? Porque a gente não tem na nossa rotina essa questão da doação, né? Uma boa coisa é a gente fazer uma campanha de cada um fazer aí uma doação durante um dia no mês ou a cada 6 meses, a gente colocar isso na nossa rotina de vida, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A pergunta seria o seguinte, como que é a campanha de vocês para aumentar os doadores? Vocês têm um recurso para isso? Existe uma forma, como que vocês agem, né, para poder fazer esse aumento? É de acordo com a campanha que vocês fazem? Para a gente entender esse processo de multiplicação. No caso, assim, como que a gente faz para ampliar as doações para a gente ter o número necessário, né? Isso. Como que é hoje? Como que é hoje o sistema que vocês utilizam? Estou com estoque baixo, precisa aumentar. O que vocês fazem? O nosso maior aliado até hoje ainda são as mídias. Televisão, rádio, internet. Sempre isso é o que dá mais retorno assim pra gente. Quando tem reportagem lá, quando a televisão vai lá entrevistar, mostrar o Hemocentro, a gente percebe claramente um aumento no número das doações, porque a gente vai até a televisão e isso comove a população. E assim, o capixaba, eu falo com categoria, ele já deu assim exemplos, assim, sem medo de errar, é uma população solidária. Né? Quando tem algum pedido mais, assim, como eu digo, por exemplo, quando teve vou colocar aqui um exemplo que realmente aconteceu. Se eu não me engano, foi em 2018, acho que foi em 2018 ou 2017, não tenho certeza agora. Teve um acidente em Guarapari com um ônibus cheio de passageiros. Sofreu um acidente e vários desses passageiros foram hospitalizados. E assim, o pedido de doação de sangue foi muito grande, porque foram muitos pacientes de uma vez. Foi um acidente que tiveram muitos acidentados de uma vez só. Olha, foi assim, incrível de ver. A gente, no horário de fechar, e os doadores não paravam de entrar. Então, quando tem essas comoções sociais, a gente tem muito retorno. E isso é muito bom porque a gente bota a nossa cara e bota a necessidade para fora. Mas o importante é saber que não são só nesses momentos. A gente tem principalmente o alcance da mídia, que é muito grande, e nós temos também lá no Hemóis Agora, que sempre teve esse setor, mas que foi ampliado e aperfeiçoado agora na pandemia, que é o setor da captação. Então, várias ações foram criadas ao longo de 2020
para intensificar a captação dos doadores. E quando a gente fala de captação de doador, como é que funciona? É aquele doador que está há muito tempo sem ir, é aquele doador que tem um tipo sanguíneo que, porventura, naquele momento está com estoque baixo, é um doador de sangue que tem um fenótipo sanguíneo raro, que a gente precisa dele para um paciente específico de algum hospital, alguma coisa assim. Então, as meninas do setor de captação, elas trabalham incansavelmente na busca desses doadores, para trazer esses doadores para a gente. Né? Então hoje a gente já tem WhatsApp, tem SMS, tem e-mail, liga para a pessoa. A gente também faz o trabalho de formiguinha lá dentro, mas quando a gente fala de alcance de larga escala, não tem jeito. Até hoje a televisão foi o que mais deu resultado. A gente faz entrevista na TV, bota a cara na TV e o Hemocentro no dia seguinte enche. Olha só, maravilha. Doutora Belissa, agora, assim, a nossa última pergunta, antes da gente interagir aí com o público, era sobre nós, o Instituto Mulheres no Poder. Ele foi criado com o objetivo de ter uma base em todos os municípios do estado. Uhum. E nós chamarmos, e você inclusive está convidada a participar, né, efetivamente, é um grupo Obrigada. suprapartidário, né, onde a gente atuaria enquanto profissionais, cada um dentro da sua esfera, né, de ação, buscando nos aperfeiçoarmos enquanto líderes, né, fazendo um planejamento de ações para poder dar sustentação a um conselho de mulheres, né, se houver, né, dentro da prefeitura, né, a secretaria de assistência ou parecida, né, para que a gente entenda o que as mulheres precisam e quais as ações que a gente precisa desenvolver, certo? Então, quer dizer, a gente vai atuar em uma série de vertentes. Uma delas é hoje cobrando do meio político que as mulheres elas precisam estar nos diretórios partidários com 50%. Por quê? Se a mulher não está lá no diretório onde se decide, né, as coligações, né, quem será candidato, ela também não consegue ser participativa e influente nas composições futuras. Muitas vezes as mulheres só entram para candidatar para cumprir uma cota partidária. Claro que tem partidos e partidos com responsabilidade, que fazem um trabalho, né, a cada 4 anos, não é a cada 4 anos, é um trabalho de 4 anos, investindo nas mulheres. Tem secretarias de mulheres, tem plano de ação, mas a gente vê que tem muita coisa que acontece que as mulheres são usadas para que homens sejam eleitos. Então, nosso movimento, ele vem para contribuir com a sociedade. As mulheres estão acima da questão partidária. Nós nos unimos para encontrar os problemas, para achar soluções, para ajudar o poder público a corrigir os problemas. Vamos dar um exemplo, na violência contra as mulheres, para saber se as redes estão funcionando, onde que a rede está falhando. Não adianta você gastar um recurso federal enorme para uma ação, certo? E depois você falta um elo da corrente, e aí a mulher que ela sofre agressão, ela não consegue chegar no auxílio final. Ou seja, o benefício que seria livrá-la do mal não é feito e ela acaba continuando em risco. Então, com esse objetivo, nós estamos aqui, né, queremos a sua opinião, assim, a princípio, como que a sociedade organizada, como nós, Instituto Mulheres no Poder, podemos contribuir com o EMOIS? Como que nós podemos ser parceiros do EMOIS nesse objetivo, né, de captar clientes, né, doadores, né, de captar pessoas para auxiliar o EMOIS? Fala um pouquinho para a gente. Flávia, a gente sempre está em busca de parceiros, pessoas interessadas em ajudar essa causa tão nobre. E o que a gente mais quer é pessoas interessadas em difundir essas informações. Então, assim, quando a gente faz uma live, quando a gente divulga um material gráfico, quando a gente tem apoio de grupos que têm influência na sociedade, esse retorno, ele é totalmente diferenciado. Ele, na verdade, ele é infinitamente melhor, né? Então, assim, só o fato de vocês terem convidado a gente para estar aqui falando e demonstrando toda a nossa necessidade e a importância do trabalho que a gente faz no canal de vocês, já é uma ajuda enorme. E eu aproveito aqui também para falar sobre as parcerias que a gente faz
no Dia Mundial do Doador não tem uma programação tão específica, mas em novembro, se eu não me engano, dia 25 de novembro, nós temos o Dia Nacional do Doador de Sangue. E lá no EMOIS a gente faz uma campanha que é a Semana do Doador. A gente faz uma semana inteira com eventos, com brindes, com, enfim, toda uma programação diferenciada, em que a gente sempre precisa de parceiros, que a gente busca uma parceria para essa semana. Nós estamos também sempre buscando parceiros para conseguir locais de fazer campanhas de coletas externas. Então, assim, se alguém do grupo é de alguma igreja, de alguma comunidade, infelizmente, nesse momento, a gente só pode estar dentro da Grande Vitória, porque as viagens estão um pouco complicadas de serem feitas. Mas no cenário fora da pandemia, a gente viaja para o interior, leva o ônibus, faz campanha, se associa a instituições locais. A gente já fez em igreja, já fez escola. A gente já fez parcerias, inclusive, com prefeituras, né? Teve uma campanha que a gente fez, se eu não me engano, foi dentro da Secretaria Municipal de Saúde de Guaçuí. Então, assim, as próprias prefeituras podem entrar em contato com a gente. Não tem necessidade de ser uma instituição particular, privada. A gente faz parceria com órgão público também, tranquilo. Então, o EMOIS precisa de parceiros, principalmente para divulgar o nosso trabalho, assim, para a gente ter um alcance de um público que talvez se a gente fizer por conta própria não vai chegar até eles, né? Então, assim, quem diria que o Instituto Mulheres no Poder ia ficar sabendo de tanta coisa se não fosse a iniciativa de alguém daí chamar aqui para um bate-papo, para uma conversa, para a gente estar falando o quão importante é a gente estar alcançando. E eu tenho, assim, muito orgulho de falar que lá no EMOIS, a maioria da galera, da liderança é feminina. A gente tem um número bem grande de mulheres, assim, nas posições de liderança, como coordenação, gerência, direção. A gente tem uma turma lá que é bastante mulher. Olha só, vou te passar algumas... Não é? Vou te passar algumas perguntas aqui, né? Porque é coisa rapidinha. Por exemplo, a Lourdes está pedindo depois para você falar sobre a carteirinha do doador e os benefícios que ela oferece, né? Uhum. Temos uma outra aqui, companheira. A interação do pessoal, né? Isso. Muita gente... eu vou de novo falar dessa questão você perguntou dos mitos. A carteirinha de doador é um dos mitos que a gente tem. O que acontece? Muita gente fala assim, eu preciso de uma carteirinha para ser um doador regular. Gente, a carteirinha é simplesmente um benefício, um direito ali que você tem ao ser doador de sangue. O que vai fazer você ser um doador regular é você estar lá de 3, de 4 em 4 meses, né? A doação, ela é voluntária, ela parte de você. A carteirinha é um documento que a gente oferece ao doador, que ele tem direito de pegar após fazer uma doação. Ela fica pronta alguns dias depois da pessoa doar sangue. E essa carteirinha, através de uma lei estadual que tem aqui no Espírito Santo, ela dá direito à meia entrada em qualquer evento relacionado a esporte, cultura e lazer. Então é um benefício bem bacana que com um simples ato de doação de sangue você pode ter. Só que é importante ressaltar que esse benefício ele é válido para os doadores regulares. E aí existe lá uma observaçãozinha nessa legislação falando que o doador regular de sangue é aquele que doa pelo menos 2 vezes no período de 1 ano. Então, a carteirinha de doador para esses benefícios, ela tem validade de 6 meses. Né? Se você doou, por exemplo, no mês de janeiro, sim, você tem o direito de usar essa carteirinha até aí mais ou menos junho e julho. Passou a data da doação, passou 6 meses da data da doação, a carteirinha perde esse valor e aí você tem que voltar lá para doar de novo para pegar a nova carteirinha, para continuar usufruindo aí dessas vantagens. Sim, a Nina Lubiana, ela está dizendo o seguinte, que parece que o tipo de sangue dela, parece que tem muita gente, né, que oferece. Então, ela está sempre entrando em contato com os bancos para perguntar se está precisando do tipo de sangue dela. Né? Então, quer dizer, pode acontecer de o estoque estar alto para um sangue e não ter necessidade, é isso? Vamos lá, vamos explicar essa questão do tipo sanguíneo, né? A gente fala de tipo sanguíneo, a gente pensa em sistema BO e RH. Então, a gente está falando do mais conhecido mesmo, né? Dos tipos sanguíneos mais conhecidos, que é o A positivo, B negativo, O negativo, que é o nosso sangue ali que a gente está sempre fazendo campanha. Alguns tipos sanguíneos são mais prevalentes na população do que outros, né? Hoje, assim, no cenário do Brasil, o brasileiro, a maior parte dos brasileiros ou tem sangue A positivo ou tem sangue O positivo. O fator RH positivo, ele está presente em 80% da população. Só mais em cerca de 20% da população que tem o RH negativo. Então, é uma população um pouco menor.
E às vezes a gente tem uma tabela que a gente controla diariamente lá no Emois para saber de onde puxar, em como programar a nossa captação, que a gente sempre tem os valores de... A gente sempre tem o número de estoque de cada um dos tipos sanguíneos. E realmente tem alguns tipos sanguíneos que são mais comuns do que outros, e tem tipos sanguíneos que são mais requisitados pelos hospitais do que outros. Então é por isso que a gente sempre fala, precisamos de doação de RH negativo a qualquer custo. Todos os RH negativos são sangue que a gente sempre precisa, o estoque nunca está alto de RH negativo, seja qual for, A, B, AB ou O principalmente é o nosso doador universal. Então, assim, a conscientização dos O negativos tem que ser mais intensificada ainda, porque qualquer pessoa pode receber um sangue O negativo, seja qual tipo sanguíneo for. Então, a gente sempre busca muito pelos RH negativos. Os RH positivos, eles também são bem importantes. Só que, por exemplo, o sangue AB positivo é um tipo sanguíneo que você só doa para AB positivo. Então, teoricamente, é um sangue que precisa menos. Mas agora a gente tem que avaliar para uma outra ótica também. O Emois é um banco de sangue estadual. Ele é o único banco de sangue público que tem no Espírito Santo. O Emois atende a toda a rede pública do estado do Espírito Santo. Então, é muita demanda. Para a gente, assim, para vencer uma bolsa de sangue, é difícil, porque a demanda é muito grande. Às vezes tem muito tipo sanguíneo, muito de um específico tipo sanguíneo, tem. Mas a saída também não é pequena, não. A saída é grande também. É claro que a gente varia. Como a gente tem aqueles doadores voluntários que sempre vão, esses tipos sanguíneos que têm menor demanda, acabam que o estoque fica mais estável. E o tipo sanguíneo que tem mais demanda, o estoque costuma cair mais rápido e a gente precisa aí de correr atrás de captar. Mas todo tipo sanguíneo é necessário, todo doador é bem-vindo. E o Emois é um banco de sangue que, por ter uma demanda muito grande de muitos hospitais que a gente abastece, a gente não faz essa seleção, né? De chegou lá, seu sangue é tal, dois, não. No Emois não existe isso. A gente acolhe todo mundo, porque a gente sabe que a nossa demanda é muito grande. Então, mesmo aqueles tipos sanguíneos que têm pouca demanda, ele vai ser utilizado, porque a nossa pouca demanda é uma pouca demanda relativa. Ela é grande, né? Relativamente menor do que os outros, mas ela sempre é grande. Entendi. Tem uma pergunta aqui, se a pessoa que ingeriu bebida alcoólica, se ela pode fazer a doação do sangue, né? Eu não sei se você respondeu aí naquela pergunta da alimentação, se estava incluído, e foi feita uma outra pergunta aqui que eu acabei deixando só um minutinho aqui. Quem quiser solicitar a unidade móvel, como que faz? É através das prefeituras, me parece, não é isso? Mas aí se você puder dar uma passada, informar, às vezes tem uma pessoa que está precisando, por exemplo, de transplante de medula, né? Já aconteceu isso na minha cidade, né? Que é Mimoso do Sul. Então, aí existe aquela questão que você falou, da comoção, né? Todo mundo fica ali, não, todo mundo tem que doar, mas tem aquela questão da capacidade, da quantidade de pessoas que podem, né, doar, né, por dia, tudo aquilo que você já explicou. Mas explica para nós como que é feito. Se a pessoa está no município, existe uma rota, um planejamento, como que é feito se a pessoa quiser montar equipes, né, para ajudar na doação? De que forma que pode ser feito? Vamos lá, só respondendo a primeira pergunta, questão de bebida alcoólica. Eu não falei quando eu falei da alimentação. 12 horas sem ingerir bebida alcoólica para poder doar. Ingeriu bebida alcoólica, doação de sangue só 12 horas depois. Se for quantidade de moderada a alta, a gente pede pelo menos 24, mas pela legislação são 12 horas. Com relação à unidade móvel, a unidade móvel é o nosso xodó lá do Emois, a gente tem uma paixão por aquele ônibus e a gente está assim, doido para voltar com as ações no interior do estado. Enquanto isso não é possível, esse convite, né, digamos assim, fica restrito à Grande Vitória. E como é que funciona? O setor de captação coleta externa é o responsável por agendamento e averiguação se o local, se o parceiro que solicitou tem a capacidade de atender. Então, assim, seja uma prefeitura, seja uma instituição privada, uma igreja, sempre tem que entrar em contato primeiro com o setor de captação. A gente manda um documento explicando para a pessoa tudo o que precisa. Se a pessoa achar que, não, ó, acho que aqui funciona, pelo que vocês falaram aqui, acho que o local atende. A gente agenda uma visita técnica
Uma funcionária do setor vai até o local com a nossa listinha e vai falar, tem isso, tem aquilo, o que que tem que trazer, o que que tem que providenciar, o que que o EMOS leva, o que que o parceiro tem que fornecer. Então, existe um checklist que é feito nessas visitas técnicas. Fez a visita técnica, viu que se adequa, atende, a gente marca uma data que fica bom para os dois. A unidade móvel, que é o ônibus, não sei se vocês conhecem, não sei se todo mundo conhece, é um ônibus muito grande. É um veículo bem grandão, que não é todo lugar que comporta. Não é todo lugar que entra, não é todo lugar que tem área de manobra. Então, em 2020, uma das nossas ações de adaptação a essa nova realidade do coronavírus foi a reestruturação da coleta externa com cadeiras. Né? O EMOS adquiriu aquelas poltronas grandes que agora não tem como entrar ônibus, não tem problema. Tem uma sala, a gente monta a estrutura lá. Então, a gente tem uma sala de coleta itinerante, que a gente monta e desmonta no dia da doação. A gente monta, coloca tudo lá, atende todo mundo que estiver lá no dia, faz todo o procedimento de cadastro, triagem, coleta. Chegou no final, encerrou, bota tudo dentro da van e leva embora. Então, hoje a gente tem esses dois formatos de coleta, tanto no ônibus da coleta externa, que é a nossa logomarca, assim, né? Que a galera, a visibilidade do ônibus é muito legal. Não tem jeito de levar um ônibus? Tudo bem, a gente vai também. A gente leva as cadeiras, monta a salinha e a campanha acontece do mesmo jeito. Não tem como fazer a coleta, não teve jeito, estamos em pandemia, não tem como ir para o interior. Quer agendar grupo, a gente atende também. O EMOS é super, assim, de braços abertos para grupos, principalmente o pessoal que vem do interior. É super bacana. Agenda com a gente fala um dia que é melhor, um horário que é mais tranquilo. A gente agenda grupos de quantas pessoas forem, fraciona em 2 se for muita gente. Ah, é pequenininho, não tem problema, é bem-vindo também. A gente já deixa um horário pré-agendado que a gente já se prepara para receber essa quantidade de doadores a mais. Então, o setor de captação, ele também faz agendamento de grupos, né? Ah, eu sou lá do Mimoso do Sul, sou de Castelo, sou lá do Norte do Espírito Santo, sou, sei lá, de Pedro Canário, região serrana, vai muita gente. Liga, combina um horário para receber grupo. A gente gosta de estar preparado para conseguir prestar um serviço de qualidade. Se chegar sem marcar, a gente vai atender do mesmo jeito. Pode ser que dê um pouquinho de confusão, um pouquinho de tumulto ali, mas a gente vai dar um jeito, vai sair todo mundo atendido. Isso daí a gente garante para vocês. Joia, joia. A gente já está caminhando para o final, doutora Belisa, mas vamos agradecer aqui, ó. Vamos ver se tem mais uma fala que é preciso compartilhar. Nós temos aqui a Faida Belo, ela coordena o nosso movimento em Cachoeiro. Cachoeiro é um grande centro do sul do estado. Então, assim, tudo que foi falado aqui vai ser multiplicado lá, né? A nossa liderança, que é a Faida, vai fazer essa multiplicação para todo o grupo, né, que está junto conosco lá, né? Tem várias lideranças de vários partidos, sociedade organizada, né? Só para você entender como é que funciona. Nós tivemos presente aí a doutora Marcela, que mandou um abraço, diz que o EMOS está muito bem representado, né? Muito obrigada, a doutora Marcela. Teve um admirador ali que estava o tempo todo falando lindo, lindo. Eu tenho a impressão que é seu marido, o namorado. Não, tem o mesmo sobrenome, mas é meu primo. É família, tá aqui puxando o saco. Aí a doutora Marcela já falou aqui que a idade, né, para ser o doador, foi perguntado, né, qual a idade. Ela já respondeu que é 16 anos com autorização dos responsáveis, não é isso? E aí tivemos várias... 16 e 17 anos podem doar com autorização dos responsáveis. A partir de 18 anos não tem, né, necessidade de autorização, obviamente. A idade limite para doar sangue se você nunca doa, se for a primeira vez, essa doação tem que ser feita até os 60 anos. Até os 60 anos, 11 meses e 29 dias. Caso você já seja doador, né, se já for um doador, a última doação pode ser feita até os 69 anos, 11 meses e 29 dias. Então, completou 70 anos, não pode mais ser doador de sangue. E se nunca doou, a primeira doação tem que ser feita até os 60. Bateu 61, não pode ser doador de primeira vez mais. Joia, joia, joia. Eu vou te pedir um favor para que a gente, né, do Instituto, a gente receba regularmente as informações. Não sei assim, se a gente pode contribuir dessa forma, né? Mas eu imagino que possa.
quando vocês estiverem com os estoques baixos, né, para que a gente faça a campanha, que a gente utilize os nossos meios de comunicação, né, para que vocês não cheguem a baixar tanto que seja necessário acionar, né, a imprensa. Não que seja ruim acionar a imprensa, mas a imprensa gosta de novidade, né? Se todo mês o Hemóis falar, eu estou precisando de sangue, todo mês vai falar, então, né, a gente quer participar mais ativamente dessa movimentação de vocês, da programação, para que a gente possa fazer a divulgação nos nossos grupos, tá? Que a gente quer realmente contribuir com esse trabalho. No mais, doutora Belissa, eu quero agradecer, muita gente que, né, acenou, agradeceu, disse da importância, né, desse momento da informação, como que, assim, que as informações, às vezes, as pessoas não recebem, talvez porque recebe uma vez, depois esquece, não faz parte do cotidiano. Então, quer dizer, é muito importante que seja melhor divulgado, né, que a gente aproveite esses canais para multiplicar, para que a gente consiga fazer com que o cidadão comum, né, o que eu falo que é o cidadão comum? É aquele que está nos escutando hoje que falou, poxa, por que eu nunca fui chamado? Né? Então ele está sendo chamado hoje a ser um doador, a ter uma carteirinha, ou ir todas as vezes que ele puder, né, passou ali em frente, né, vou lá dar uma paradinha, vou contribuir, isso é um ato de cidadania, né, também de humanidade, né, eu estou ajudando um ser humano, não importa quem seja, né, que a gente não tenha esse pensamento de vou doar porque uma pessoa da minha família está precisando, ou um amigo. Pense nas famílias dos outros, nos amigos dos outros, não é isso? E aí eu me sinto bem. Eu quando eu entro num ônibus, que eu sou frequentadora de SUS e de ônibus, eu falo que se um dia eu for a rainha da Inglaterra, eu vou fazer a mesma coisa. Porque eu acho que o ser humano, ele tem que compartilhar as dores dos outros, né? Aquele que se coloca muito acima, ele não sente as dores do dia a dia. Então, quando eu estou no ônibus, eu vejo uma pessoa que ela está com o olhar tristonho, eu fico feliz de sorrir, aquilo me faz bem, né? Porque eu sei que aquilo eu estou passando, eu não tenho, de repente, o que dar, né? Para ela não ser o meu sorriso. Então, eu acho que da mesma forma, pode ser a questão da doação do sangue no cotidiano da nossa vida, né? Um ato de caridade, um ato de humanidade. Né? Então a gente faz essa chamada aí para todos, para que compartilhe conosco desse momento, botem no seu dia a dia, né? Vamos começar a divulgar. Agora a gente já vai para as considerações finais, né? É uma pena que a gente tenha que terminar, mas foi um prazer muito grande. Eu queria que você falasse assim, né, o que você quiser para fechar aí, para a gente poder, né, despedir da população que nos ouviu e ainda vai nos ouvir nessa live. Flávia, você falou assim uma coisa muito importante, que é a gente adquirir o hábito de ser doador. É aquela fala clichê, mas é uma fala que é a nossa realidade. A gente tem que fazer o bem sem olhar a quem. Então não é só quando o parente estiver precisando que a gente tem que ir lá fazer esse ato de solidariedade. A gente tem que incluir isso no nosso cotidiano, incluir isso na nossa rotina. E a doação de sangue, é interessante também falar que uma única doação pode ajudar até 4 vidas. Essa informação não é um apelo emocional, é a verdade. A gente coleta uma bolsa de sangue, ela é fracionada. E esse fracionamento do sangue, ele pode ir até para 4 pacientes diferentes. Então, uma única ação pode salvar 4 vidas, pode ajudar 4 famílias. Tem um alcance realmente muito grande. Adquirir o hábito de ser um doador de sangue é primordial para o sucesso do nosso trabalho. E a gente também tem que pensar que hoje é uma pessoa desconhecida, mas amanhã pode ser alguém da sua família, amanhã pode ser você, né? Então, assim, a gente tem que fazer mesmo esse apelo para a população, usar os canais de comunicação que a gente tem, buscar parcerias com institutos que estejam interessados em ajudar a nossa causa, porque sem a população, sem a solidariedade do doador, a gente não consegue desenvolver um bom trabalho, por mais que a gente lute. Então a gente precisa da população do nosso lado, a gente precisa da solidariedade de todo mundo para conhecer o nosso trabalho e compartilhar de tudo de todo esse processo, né? Legal, legal. Olha, a Faida está te parabenizando, né? Todo Hemóis por esse trabalho lindo que vocês fazem. Né? Todas as pessoas que deram ali a sua contribuição, depois você vai poder ler uma a uma, a gente não vai falar,
Mas eu preciso fazer alguns agradecimentos. Antes de lhe agradecer a doutora Marcela e a todos, né? Lá Deixa eu do Emóis. só. Pode falar. Desculpa, só te Fala. interromper. Que eu vi aqui que teve uma pergunta agora, no final, que foi uma coisa que a gente Pode falar. esqueceu de falar, que é muito importante, gente. Pelo amor de Deus, a gente está no meio da pandemia da Covid-19. Quem teve Covid pode doar? E quem tomou vacina pode doar? Meu Deus, essa informação é primordial, a gente não pode deixar de falar. Vamos lá, gente. Quem teve Covid pode doar 30 dias após a cura total da doença. Se não ficou nenhuma sequela, 30 dias após o fim do isolamento. Se ficou alguma sequela, 30 dias após o fim de qualquer sintoma ou sequela que essa doença pode ter causado. Então, quem já teve Covid pode doar sim, respeitando esse prazo, né? Esse período aí pós-Covid doação. E agora, vacinas. A população, graças a Deus, finalmente, a vacina está chegando. Então, vamos atentar os prazos da vacina. Cada vacina é feita de uma forma. Então, elas têm prazos um pouquinho diferentes entre a administração da vacina e a doação. Mas não é difícil de entender, não é difícil de gravar. A Coronavac são 48 horas. Tomou a vacina, 48 horas já pode doar. É um prazo super curto. As outras vacinas que estão disponíveis, que por enquanto é a da AstraZeneca e a da Pfizer, são 7 dias. E em breve a gente vai ter no Brasil também a vacina da Janssen, que também são 7 dias. Então é só gravar Coronavac 48 horas, qualquer outra vacina 7 dias, independente se é primeira dose ou segunda dose. Tá? Sim, muito bom, muito bem lembrado, essas né? informações são assim valiosíssimas. E uma última coisa que eu queria falar também é com relação ao contato. Eu acho que eu vi uma pergunta falando como que faz para solicitar a unidade móvel. É entrando em contato com o setor de captação. Principalmente, o meio mais eficaz de comunicação é telefone e e-mail. O telefone é o 36367920 e o e-mail é captemois, capt de captação, captemois@saude.es.gov.br. Muito Pronto, bom. Nós vamos postar, junto com a live, a gente vai postar na descrição da live esses dados que você passou agora. Né? O e-mail e o telefone. E aí a gente também passa, vamos fazer um releasezinho e passar para as nossas coordenações, né? Também. Isso aí. Que aí é uma forma delas multiplicarem, né? Eu quero fazer um agradecimento, doutora, às nossas coordenadoras municipais, porque se não forem as coordenadoras, a gente não consegue multiplicar isso a nível municipal, né? Então, da importância das coordenadoras, da equipe que está nos apoiando, né? A gente está estruturando aí. Então, nós temos uma equipe de coordenação, uma pessoa responsável pela comunicação, que é a Camila, a Lourdes e a Elissa, né, que são as pessoas que têm nos assessorado aí diretamente na formação, a Faida e a Renata, que estão mais próximas, né, a Luana, que é a nossa coordenadora de Aracruz. Então, são pessoas que têm estado no nosso cotidiano. Agora, todas são importantes. Nós somos uma equipe com 42 pessoas, né, na coordenação do Instituto Mulheres no Poder, e mais de 400 mulheres já inscritas, né, para que a gente dê aí esse suporte quando vocês precisarem, contem conosco. Tá? Então, eu quero deixar esse agradecimento para você. Obrigado pela sua simpatia, pela maneira, né, como você falou, de uma forma bem clara, transparente, né? E a gente fica muito feliz de poder contribuir com vocês, trazendo essa informação à tona e podendo multiplicar. Conte conosco em outros momentos, né? E venha somar com a gente também. Nós vamos fazer o convite aí para você estar mais junto da gente, tá bom? Com certeza, Flávia. É um prazer estar contribuindo aí com o Instituto, que eu conheci agora, mas já estou assim, achando o trabalho maravilhoso. Né? Abraçar essa causa da doação de sangue para a gente é muito importante. Então, assim, estamos juntos sempre, vamos estar sempre em contato, tanto vocês divulgando o nosso trabalho, como a gente ajudando o Instituto. Vai ser bem legal. Já estou vendo que vai ser uma parceria de bastante sucesso. Legal, muito bom. É isso aí, gente. Vamos finalizando então, agradecendo a todos vocês que nos assistiram. Até uma próxima aí, se Deus quiser, né? E a gente vai deixar um abraço aí para todos que participaram conosco, tá? Não conseguimos comentar todos, né? Todas as pessoas, até porque eu não sou muito integrada nessa questão de rede social. A gente está aprendendo a fazer isso tudo agora, né?
Então eu quero agradecer e deixa eu pedir desculpa aí se a gente falhou em alguma coisa, tá bom, gente? Obrigada, uma boa noite, que Deus abençoe a todos, tá? Doutora, muito obrigada, até a próxima aí, se Deus quiser. Isso mesmo, obrigado pelo convite e tomara que esse tipo de troca se repita várias vezes. Isso. Um abraço, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau.